Fala, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor! Eu espero que você esteja bem para a honra e glória desse nosso Deus Todo-Poderoso. Ontem, né? Não teve vídeo, mas eu tô aqui para trazer uma palavra gostosa para nossa vida, para os nossos corações. Aí você vai falar assim, por que gostosa? Porque isso é uma coisa que eu guardei quando a minha mãe ministrou alguns anos atrás e ela falou assim, se é gostoso um bolo, um doce, a gente compartilha. Quando um filme é bom, a gente compartilha. Por que não compartilhar a palavra do nosso Deus? E hoje eu trago uma perguntinha. Quantas vezes hoje no caso não, né? Ontem no caso, quantas vezes você negou o Senhor Jesus Cristo com as suas atitudes? Talvez você fale assim, nossa, Dé, que pergunta pesada. Mas se a gente não nos atentar, nós diariamente negamos ao Senhor Jesus Cristo com as nossas atitudes. Talvez o nosso modo de viver, a nossa conduta não tenha sido semelhantemente à conduta de Jesus Cristo, porque precisamos ser os seus imitadores. A palavra do Senhor em Mateus 26:33 diz assim, Pedro, respondendo, disse-lhes, ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus, na verdade, eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Jesus, ele sabe o que está no nosso coração. Jesus conhecia o coração de Pedro e Jesus sabia que na primeira dificuldade, no primeiro momento que ele fosse reconhecido como aquele que andava com o Senhor Jesus Cristo, ele sentiria medo e negaria ao Senhor. Ele conhece o meu coração e o teu coração. Quando a gente mente, quando a gente se envergonha do evangelho, quando a nossa roupa, a nossa boca diz palavras torpes, quando a nossa roupa escandaliza e mancha esse evangelho que nós pregamos, isso é um modo de negar ao Senhor Jesus Cristo. As nossas atitudes, elas negam, às vezes involuntariamente, que servimos ao nosso Deus. Da mesma boca, Tiago 3:11 fala, da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga, pode jorrar de ti palavras de bênção e palavras de maldição, pode jorrar de ti 2 tipos de comportamento, um comportamento que dentro da igreja é uma coisa, mas na rua, na academia, na escola, no trabalho, dentro de casa é outro totalmente diferente. Por que você nega o Senhor Jesus Cristo com as suas atitudes? A sua boca fala o quê? Seu coração está cheio. Mateus já fala o que o teu coração está cheio. Porque a tua conduta não é uma conduta cristã com o modo ao qual o Senhor Jesus Cristo nos ensina em sua palavra. Pedro bateu no peito dizendo que ele não ia se escandalizar, que ele estaria com o mestre até o momento da crucificação. E Jesus falou assim, esta noite ainda tu me negarás, Pedro. 3 vezes ainda. O Senhor falou ainda 3 vezes. Ele não só negou a primeira, como ele negou a segunda, como ele negou a terceira. E a palavra diz que quando E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe disseram antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Pedro chorou amargamente. Muitas das vezes a gente nem se arrepende do que falamos, nem nos arrependemos do que pensamos, nem do nosso modo de viver, nem da nossa conduta, mas continuamos ali. Só que lembre-se que você precisa refletir a Jesus Cristo e não a sua própria carne. A graça da salvação que te alcançou, ela precisa te ensinar a renunciar ao que desagrada a Deus. As suas atitudes precisam comprovar e provar que você serve ao Senhor Jesus Cristo e não negar Ele. Diariamente, quando nós não percebemos, nós negamos ao Senhor Jesus Cristo. Não só foi Pedro, que no meio do povo, és tu que anda com o mestre, é ele sim que estava com ele, com o Nazareno. Eu não, nem sei de quem você está falando. E às vezes é uma mentira, às vezes é um falso testemunho, uma fofoca, um pensamento, um desejo mau, uma conduta que não agrada ao nosso Deus, que nos faz negar ao Senhor Jesus Cristo. Não sejamos como Pedro, de negar ao Mestre. Que a nossa vida, o nosso modo de viver, a nossa conduta venha afirmar que verdadeiramente nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos verdadeiramente imitadores de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida, que jamais falte o quê? A presença do Senhor Jesus Cristo nos seus dias. E que essa palavra, ela cresça, floresça nos seus corações, no seu coração. E que você venha dar frutos.
O que é bom, gente, precisa ser compartilhado. Se a palavra de Deus, você tem prazer nela, é gostoso, então compartilhe o evangelho. Pregue a palavra de Deus, cante, evangelize, compartilhe ao Senhor Jesus Cristo. Jamais, jamais falte a presença do nosso Deus no seu dia e que as suas atitudes, as nossas atitudes, não neguem ao Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe seu dia. A paz!